Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que alegria estar com você para mais uma meditação da Quaresma. É bênção e graça de Deus. Meu coração se alegra a cada comentário que leio e eu tenho cada vez mais a certeza de que estamos no caminho certo, evangelizar. E eu acolho você que se permitiu se preparar melhor para a Páscoa do Senhor através destas meditações quaresmais. Como Deus tem sido bom e generoso para conosco. Hoje, terça-feira da primeira semana da Quaresma, quero meditar com você quanto é doce a morte do justo. Anote o texto ou grife na sua Bíblia, Sabedoria 3, versículo 1. As almas dos justos estão na mão de Deus, e não os tocará o tormento da morte. Então, os santos, eles vivem tranquilos quando o assunto é morte, porque eles já em vida se colocaram totalmente nas mãos de Deus, se confiaram a Deus. E a palavra se cumpre, já que as almas dos justos estão nas mãos de Deus, não os tocará o tormento da morte. Exatamente isso. Não os tocará o tormento da morte. Por isso os santos não se abalam perante a morte, mas dizem para si mesmos: parte, ó alma. Eles se entregaram a Deus durante toda a vida e não temem se entregar a Ele neste último momento, que é a morte. Os santos não se afligem com o terem de deixar os bens da terra, porque nunca lhes tiveram o coração ligado. Eles usaram aquilo que faz parte da vida de todos nós, mas não se ligaram a essas coisas, não se tornaram escravas das coisas, não se apegaram às coisas. E como que há pessoas apegadas a bens materiais? Meu carro, meu dinheiro, minha casa, minha moto. Pessoas apegadas àquilo que vai ficar. Caixão não tem gaveta. Então os santos, eles foram durante a vida se desapegando destas coisas. Usavam, mas estavam apegados em Deus. Deus é o Senhor do meu coração, dizem eles para sempre. A minha porção é Deus para sempre. Então a riqueza do santo não é a sua mansão, o seu carro, o seu relógio importado, o seu cartão de crédito recheado, a sua posição social, a sua saúde, a sua beleza física. Não, 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 não. Os santos, eles se agarram em Deus, eles se apegam em Deus, porque eles são de Deus. Os são na vida e se entregam com tranquilidade na hora da morte. Os santos dizem que quem tem Deus possui o bem melhor e permanente. Deus é o bem melhor e permanente. Por que bem melhor? Nada é melhor do que Deus. Nada é melhor do que Deus. Ninguém é melhor do que Deus. E por que permanente? Porque só Deus não passa. Tudo passa. Tudo na vida passa. Deus não passa. O bem melhor e permanente. Os santos,
não se afligem por deixarem as honras, porque deste mundo as desprezam e tiveram na conta do que efetivamente são fumo e vaidade. Muitas pessoas têm medo da morte porque eles estão apegados às honras, a títulos, à posição social, à riqueza. Os santos não. Os santos olham para as honras do mundo e falam: olha, isso aí é palha, isso aí é palha, isso aí é vaidade, não chega a lugar nenhum. Só estimaram a honra de amarem a Deus e de serem por Ele amados. Aqui está o coração daquilo que precisamos buscar, daquilo que precisamos ser. Este caminho deve ser o meu caminho, o seu caminho. Amar a Deus e sentir-se amado por Ele. Então aqui é um caminho em que eu sou convidado a trilhar nesta quaresma e durante toda a minha vida. Eu quero amar a Deus, claro, mas eu quero me sentir amado por Ele. Os santos colocaram aí a felicidade. Os santos colocaram aí a esperança. Por isso suportaram os maiores tormentos, tristezas e dificuldades, porque eles queriam uma coisa só: eles queriam amar a Deus, eles queriam sentir o amor de Deus. Aqui duas perguntas: nós amamos a Deus verdadeiramente? Nós sentimos o amor de Deus por nós? Nós já tomamos consciência de que Deus nos ama? Os santos não se afligem por deixarem os parentes. Qual é o nosso medo da morte quando temos? Deixar as pessoas que amamos. E olha que interessante. Os santos não se afligem por deixarem os parentes, porque só os amaram em Deus. Morrendo, recomendam-nos ao Pai Celeste, que os ama mais do que eles o podiam. E como esperam salvar-se, pensam que o melhor lhes poderão valer na pátria celestial do que ficando na terra. Então, uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa que está no caminho de santidade, ela não tem medo de falecer e deixar os entes queridos, porque ela sabe que lá do céu ela poderá fazer muito mais do que aqui da terra. A intercessão, o amor que não se acaba, fé, esperança, caridade. Maior é a caridade, porque começa aqui, mas continua no céu. Ou seja, veja como que os santos nos ensinam a nos desapegarmos deste mundo e a buscarmos o amor de Deus, amar a Deus, nos sentir amados por Deus. Deus meus et omnia, ou seja, meu Deus e meu tudo. Escreva aí no comentário agora: meu Deus e meu tudo. Este é o PCE de hoje, ponto concreto de esforço. Sempre que você lembrar, diga: meu Deus, meu tudo. Escreva esta frase num papelzinho, coloque na sua carteira ou em alguma folha na sua casa onde você veja, para que você possa dizer sempre: meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. E essa frase é que os santos falam na hora da morte, quando eles estão dando o último suspiro, eles estão vendo que eles estão indo para Deus, eles dizem: meu Deus e meu tudo, e se entregam. Aí você entende que o justo está na mão de Deus e os tormentos da morte não o atingem. Entende agora? Entende como nós devemos nos preparar para a nossa morte? Quem morre no amor de Deus não se inquieta com as dores que acompanham a morte. Ah, mas eu tenho medo, padre, será que eu vou morrer doente?
eu vou morrer sofrendo, eu vou morrer entubado. Olha, isso aí não é para a gente ficar pensando nessas coisas. Para você entender que quem morre no amor de Deus, ele não se inquieta com as dores que acompanham a morte. Porque o coração do santo está em Deus. E Deus, ele trabalha sempre em nós, a nosso favor. Precisamos encontrar consolação, unindo o sacrifício da nossa morte ao sacrifício que Jesus Cristo ofereceu um dia por nós na cruz ao Pai. Aqui está. O santo vive assim. Ele une a sua morte à morte de Cristo por ele, por amor ao Pai. São Francisco, ele compreende tanto isso que ele vai dizer até irmã morte, não é? Profundo, né, gente? Como Deus vai formando aí o nosso coração. O santo morre feliz. O santo não morre com medo. Quem morre com medo é o pecador. Quem morre com medo é o ímpio. Quem morre com medo é aquele que teve uma vida longe de Deus. Esse tem que morrer com medo mesmo. Mas aquele que procurou amar a Deus, se sentir amado por Ele, ele morre feliz. Porque a nossa morte é o momento do encontro. O encontro com Jesus, o grande amor da nossa vida. Eu não morro para morrer, eu morro para viver. Eu não morro para me perder, eu morro para me encontrar com Deus da vida. Abraçar Jesus. Abraçar Nossa Senhora. Que emoção, hein, gente? Que beleza que será esse dia. Por isso, vale a pena cuidar da nossa salvação. Vale a pena preparar o céu. Os santos dizem no momento da morte: em paz dormirei, nele repousarei. Em paz dormirei, nele repousarei. Em paz dormirei, nele repousarei. Quem sabe que não é uma boa frase para a nossa oração da noite? O repouso da noite, o nosso descanso, o sono restaurador e um dia o sono da morte. Preste atenção o que os santos dizem. Ó, que felicidade morrer entregando-se e repousando nos braços de Jesus Cristo, que nos amou até a morte e quis sofrer uma morte tão dolorosa, a fim de nos obter uma morte doce e cheia de consolação. Meu irmão, quais seriam os teus sentimentos se tivesses de morrer neste instante? Olha o que nos pergunta Santo Afonso de Ligório. Jesus, ele morreu sofrendo para que eu e você tivéssemos uma morte doce, cheia de consolações. A pessoa que confia em Deus, ela recebe uma grande consolação no leito de morte. E a pergunta é: quais seriam os nossos sentimentos se nós tivéssemos que morrer agora? Aos olhos de Deus, nós morreríamos como justos ou como ímpios? Como pessoas que procuraram uma vida de santidade ou que se agarraram ao pecado, se agarraram aos bens terrenos? Para quem sabe o dia que vai morrer, esta pessoa terá tempo de se converter. Uma semana antes, ela reza, faz uma boa confissão, vá à missa, se arrependa de todo o coração. Mas a pergunta é: que dia nós morreremos? Então nós não temos essa semana anterior. Então nós precisamos estar preparados todos os dias.
Claro que não é para você levar uma vida melancólica, triste, com o pé na cova, não é isso não. Mas todos os dias deveríamos perguntar: se eu morresse no dia de hoje, eu morreria como um santo? Eu morreria como alguém que buscou o céu? Eu morreria como alguém que amou a Deus sobre tudo e sobre todos? E se sentiu profundamente amado por Ele? É só isso que vale, viu? No fim da vida, é só isso que vale. No fim da nossa existência, não interessa se você andou descalço ou de sapato italiano, se você andou a pé ou de limusine, se você comeu arroz e feijão ou um banquete todos os dias, se você foi pobre ou rico, se você estudou em escola pública ou particular, se você nunca saiu da sua cidade, ou se você conhece o mundo, nada disso vai importar ali. O que vai importar ali é se amamos a Deus. É se colocamos o Senhor acima de tudo e de todos. É se não nos apegamos às coisas da terra, porque são passageiras, porque Deus, Ele é o bem melhor e permanente. Lembra? Falei há pouco. Bem melhor e permanente. E terminamos a reflexão com duas perguntas no dia que estivermos frente a frente com Jesus. As duas perguntas são: primeira, que vos direi? Segunda, que me direis? Então, o que eu direi a Jesus e o que Jesus me dirá? Você já pensou nisso? Olhando a sua vida, o modo como você vive, buscando uma vida de santidade, ou talvez não, o que você diria a Jesus e o que Jesus diria a você? Eu quero partilhar com você uma carta muito linda de Santo Afonso, onde ele está perante Jesus e ele vai falar com Jesus. Então convido você, se possível, feche os seus olhos. Por que eu falo se possível? Tem gente que assiste este vídeo trabalhando, liga lá o YouTube, fica escutando. Há pessoas que põem no celular, está dirigindo, está me ouvindo. Então, claro que não. Se você parou para me ouvir, para me assistir, feche os seus olhos e escute o que Santo Afonso diria a Jesus. Muito do que ele disse, eu gostaria também de dizer, e com certeza você também. Meu caro Redentor, sois vós aquele que morreu por mim? Houve um tempo em que vos ofendi, fui ingrato para convosco e não merecia perdão. Mas, ajudado pela vossa graça, entrei em mim mesmo e no resto da vida chorei os meus pecados. E vós me haveis perdoado. Perdoai-me agora novamente, que estou a vossos pés, e dai-me a absolvição geral das minhas faltas. Não merecia mais amar-vos, tendo desprezado o vosso amor, mas pela vossa misericórdia me tendes atraído o coração, o qual, se vos não amou segundo o vosso mérito, amou-vos pelo menos sobre todas as coisas, deixando tudo para vos agradar. Que me dizeis agora? Verdade é que gozar o paraíso e possuir-vos no vosso reino é uma felicidade grande demais para mim. Não tenho, porém, coragem de viver longe de vós. Mormente agora que me deixastes ver o vosso amável e belo rosto. Peço-vos, pois, o paraíso, não para ter mais gozo,
mas para melhor vos amar. Peço-vos o paraíso, não para ter mais gozo, mas para melhor vos amar. Mandai-me para o purgatório todo o tempo que vos aprouver. Manchado como ainda estou, não quero entrar nesta pátria de pureza e ver-me entre estas almas puras. Mandai-me ao purgatório, mas não me expulseis para sempre da vossa presença. Basta-me que no dia que vos aprouver, me chameis ao paraíso para nele cantar eternamente as vossas misericórdias. Por ora, ó meu amado juiz, levantai a mão, abençoai-me e dizei-me que sou vosso e que vós sois e sereis sempre meu. Eu sempre vos amarei e vós sempre também me amareis. Agora vou para longe de vós, vou para o fogo, mas vou contente, porque vou para vos amar, meu Redentor, meu Deus, meu tudo. Vou contente sim, mas sabei que enquanto estiver longe de vós, a minha maior pena será esse apartamento. Vou, Senhor, contar os instantes que decorrerão até que me chameis. Tende piedade de uma alma que vos ama com todas as suas forças e deseja ver-vos para melhor vos amar. É assim, Jesus meu, que espero então falar-vos. Peço-vos, entretanto, que me deis a graça de viver de modo que possa dizer-vos então o que agora pensei. Dai-me a santa perseverança, dai-me o vosso amor, fazei-o pelo amor de Maria Santíssima, meu Deus e meu tudo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha, meus irmãos. Segurei aqui para não chorar, para conseguir ler para você este pensamento de Santo Afonso, olhando para Jesus. Muito do que ele disse é o que nós queríamos dizer, né? Então você tem hoje toda essa terça-feira para ruminar, para pensar nesta nossa meditação da manhã. E não se esqueça do nosso PCE de hoje, ponto concreto de esforço, escrever no papel, numa folha, meu Deus e meu tudo, e repetir várias vezes por dia. E pensar, se a nossa morte fosse hoje, nós morreríamos como um justo? Os tormentos não nos atingiriam porque Deus é o nosso bem maior e permanente? Deixe o seu joinha, o seu like, isso ajuda muito o YouTube a enviar esse vídeo para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque no sininho, ative as notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu comentário, eu quero ler o que a meditação de hoje falou ao seu coração. Onde que Deus nos deu aí uma cutucada nesta terça-feira. Que fiquemos em paz. Que esta meditação nos ajude a viver santamente o dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a nossa meditação de amanhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria
esperança e muita fé, que estamos começando mais um encontro. É o programa Alegria do Evangelho. E hoje, um tema que toca a todos nós. Como passar do desespero à alegria. O mundo que nós estamos e os dias que nós vivemos são maus. E nós estamos não no desespero. Ninguém usa essa palavra. Eu estou desesperado. As pessoas usam o estresse. Eu estou estressado. E o que é o estresse? É quando o volante do carro da sua vida não está nas suas mãos. É quando você perde o controle da sua vida. E há um texto maravilhoso, que nós não vamos ler aqui, mas você pode ler em casa, Atos, capítulo 16. Repito, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E nós estamos aqui com Paulo e Silas, homens como eu e você, e que tiveram uma fé extraordinária. E nós queremos trabalhar no programa de hoje, não a presença dos dois, mas é daquele que não está aqui, é o carcereiro. As cenas se desenvolvem com esses dois homens de Deus, mas eu quero ir além com você. Por que o carcereiro é tão importante neste texto? Você que é curioso, fique conosco no encontro de hoje. Você vai passar do desespero à alegria se você seguir os passos que vamos aqui partilhar com você. Com certeza, Deus tem muito para fazer na sua vida através do nosso encontro de hoje. Abra o seu coração, fique atento e permita que o Espírito Santo inicie com você agora uma grande obra de restauração. Um dos meus últimos retiros, eu trabalhei o final de semana inteiro com este texto de Atos 16. Paulo e Silas, dois homens de Deus, homens que conheciam a palavra de Jesus. Paulo, um grande pregador, um homem de fé. Silas, o seu parceiro. Os dois juntos testemunhavam a fé em Jesus Cristo. Foram proibidos, porque atrás de Paulo e Silas andava uma garota. Você vai ler aí em Atos 16. Essa menina tinha um demônio. Só que ela descobria as coisas ocultas e as pessoas pagavam para que ela pudesse desvendar os mistérios. Chegou em certo momento que Paulo a liberta deste demônio e as pessoas acham ruins, porque agora eles não ganham mais dinheiro. E as pessoas gostavam de escutar o que a menina dizia. Levaram esses dois homens perante os chefes do povo. E eles foram acusados de espalharem falsidades naquela região. Você conhece o povo. Se naquela época o que era errado era certo, o certo estava errado, imagina nos dias de hoje. E Paulo e Silas foram açoitados. Apanharam muito por causa de Jesus. A carne sofreu, mas o que a gente não sabe é que o Espírito se alegrou. Depois que os dois apanharam, eles se sentiram felizes e mais fortalecidos, porque eles foram considerados dignos de sofrerem por Jesus Cristo. E eles não abandonaram a pregação. Como que você reage quando a sua cruz pesa? Quando o preço é caro por causa da sua fé em Jesus Cristo? Por causa da sua vida, da sua ajuda na igreja, a sua presença na Eucaristia,
a pessoa que perdoa, a pessoa que quer fazer o bem, a pessoa que tem fé, ela sempre consegue ver atrás de um grande sofrimento um enorme aprendizado. E o texto não vai falar apenas desses dois homens, mas há um terceiro personagem, que é o carcereiro. Depois que eles apanharam, eles foram entregues a este carcereiro e o carcereiro os prendeu. Hoje, quando fala carcereiro, você pode falar, carcereiro. Quem queria ser carcereiro? Carcereiro devia ser um João Ninguém. Carcereiro era um homem de confiança do imperador. Um homem que tinha uma vida tranquila, porque a família morava perto do trabalho, na casa, na parte superior. Ele não trabalhava no sol, ele não carregava peso, recebia bem e ele vigiava os presos. Só que o carcereiro conhecia regra, norma. Ele não conhecia amor e misericórdia. Porque o imperador o colocou lá. Mas se aquele carcereiro pisasse na bola, o perdão não existiria. Paulo e Silas, eles veem diferente o que aconteceu. Se eles estavam presos, não era para reclamar, era para adorar o Senhor. Eles rezavam. Eram homens de profunda oração e conexão com o Altíssimo. Eles se dobraram perante o Todo-Poderoso e não questionaram momento algum, porque eles estavam presos. Se esta é a vontade do Senhor, que se faça. Eles pareciam que viam a Deus. Eram homens cheios do Espírito Santo. Gente, esses homens estão passando para mim e para você o segredo da vitória sobre os nossos problemas. Dobre o seu joelho, erga os teus braços, creia no Deus do impossível. Deus vê o seu sofrimento, Deus está vendo as injustiças que você está sofrendo, mas não perca a fé, não abandone o Senhor, não blasfeme, não entre pela via do desespero. Mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha o amor. Os outros presos estavam olhando os dois rezando. Ninguém rezava. E eles oravam e cantavam a Deus e glorificavam o nome de Jesus, e os outros presos olhavam. Subitamente, a Bíblia tem essa palavra, subitamente, inesperadamente, houve um terremoto. E aquele terremoto sacudiu toda a prisão e todas as celas se abriram. O terremoto foi embaixo, mas deu uma sacudida lá em cima, na casa do carcereiro. O carcereiro, olhando para as celas, ele viu todas as celas abertas. O que ele imaginou? Os presos fugiram. Ele tirou a espada para se matar. Paulo e Silas gritaram: não te faças mal, nós estamos aqui. Nós não fugimos. Nós estamos aqui. O carcereiro pediu luz e entrou e os viu glorificando a Deus. Agradecidos a Deus. Pelo poder da fé e da palavra de Deus, nós podemos, mesmo no sofrimento, erguer as nossas mãos na certeza de que tudo concorre para o nosso bem e santificação. Você conhece pessoas que sofrem de depressão? Pessoas que já tentaram suicídio? Pessoas que tentaram acabar com a própria vida? O que Paulo e Silas gritaram para aquele carcereiro é o que nós precisamos gritar para estas pessoas. Não te faças mal, eu estou aqui.
eu estou contigo, eu estou ao teu lado, nós vamos vencer juntos. Atos 16 é muito bonito, porque não fala de Paulo e de Silas, mas sempre Paulo e Silas, é uma parceria. Não te faças mal, nós estamos aqui. Com certeza Paulo incentivava Silas, não desista, isso vai passar, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Silas confortava Paulo, nós estamos no caminho correto, você é um grande pregador, Deus precisa da sua obra. Gente, o mais engraçado na história é que o carcereiro que deveria prendê-los, o carcereiro faz uma pergunta: o que eu posso fazer para que eu seja salvo? Aquele que prendeu Paulo e Silas se mostra o prisioneiro. Paulo e Silas estavam presos numa cela, mas livres no coração. O carcereiro não estava numa cela, mas o coração dele estava preso. Ele tinha medo do imperador. Por isso, quando ele vê as celas abertas, ele vai tirar a própria vida. Quando ele olha para dentro da cela e vê Paulo e Silas, homens de fé, ele fala: algo sobrenatural aconteceu aqui. Cuidado, aonde você coloca a tua segurança? Porque subitamente, repentinamente veio aquele terremoto. A nossa vida muda é de repente. O terremoto vem é de repente. As coisas se alteram é de repente, subitamente, repentinamente. Aí você coloca toda a sua esperança no trabalho, você vai e perde o trabalho. Você coloca toda a sua esperança na namorada, a namorada vai embora. Você coloca toda a esperança na sua saúde, você fica doente. O que as pessoas fazem? Eu vou me matar. Tira a espada, eu vou tirar a minha própria vida. Mas quando o carcereiro olha para esses dois homens, flagelados, com fome, com sede, mas com fé e livres. E eles estavam naquela cela, não porque a porta estava trancada, mas ali aconteceu uma pregação, a pregação do corpo, a pregação da confiança. Não te faças mal, nós estamos aqui. Vocês estão entendendo o texto? Porque quem deveria falar isso eram os dois para o carcereiro. Não nos faça mal. Presos, acorrentados, sem comer, sem beber. Não, eles fazem o contrário. Não te faças mal. Você quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Tu e tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Está em Atos 16. Leia essa história. É maravilhosa demais. E o carcereiro entende uma coisa. O que o imperador nunca me concedeu, esses dois prisioneiros me deram. Acolhida, credibilidade, fé e, acima de tudo, uma possibilidade de uma vida melhor. Você não precisa ser escravo do imperador, você já é livre em Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus, tu serás salvo e a tua família também. E o carcereiro, com certeza, já tinha ouvido falar de Jesus. E o carcereiro sabia que cristianismo é prática, cristianismo é fazer. Este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando o carcereiro recebe dos dois esta mensagem, esta pregação, crê no Senhor Jesus, o carcereiro os tira da cela
e cuida das feridas deles. O carcereiro estava mostrando que ele realmente agora era um homem novo. Aquele carcereiro que era para prender estava agora cuidando. E você acha que acaba aí? Toda a família do carcereiro desce para ver aquele acontecer um terremoto. Paulo e Silas batizam o carcereiro e a família toda. E toda a família rende graças a Deus, glórias a Deus. E a história acabou? Não. O carcereiro pega Paulo e Silas, os leva para a casa deles, os coloca à mesa, comida, bebida, fruta, peixe, e ele se alegra ao redor da família. Aqui, gente, é o tema da pregação, do desespero à alegria. Aquele homem que há minutos atrás ia tirar a própria vida e que por causa dos dois creu no Senhor Jesus, quando ele estava com a família alegre ao redor da mesa. O nosso testemunho em Jesus Cristo, nosso Senhor, precisa ser com a nossa boca e com a nossa vida, que nós temos a certeza, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a tua família. Você compreendeu como que nós passamos do desespero para a alegria? Desespero é quem confia no mundo, é quem deposita a sua felicidade no dinheiro, no poder, no prestígio, nas pessoas. Alegria é você levar para a sua vida a maior riqueza de todas, que é Jesus Cristo. E partilhar a presença do Senhor com homens de fé. O carcereiro ficou encantado com esses dois homens, porque hora nenhuma ele ouviu uma reclamação. Hora nenhuma os dois falaram para o carcereiro, mas você nos prendeu, você nos tratou mal, você não nos deu água. Não, crê no Senhor Jesus. E ao redor da mesa, na casa do carcereiro, o carcereiro recebeu o maior presente que alguém pode receber, a alegria verdadeira, a felicidade construída, a bênção do alto. Quais são as pessoas que na sua vida simbolizam Paulo e Silas? Os seus amigos de verdade. Aqueles que você tem que ter ao redor da tua mesa, porque eles acrescentam na tua vida. Eles preservam a tua família. Eles têm a mesma fé que você. Sabe qual é o problema de tantas pessoas? Você tem levado para sua casa quem quer destruir você. Você tem levado para ao redor da tua mesa aquele que não quer levar alegria para sua casa, mas aquele que será uma tristeza para sua família. Precisamos confiar em Deus. Precisamos ser no mundo de hoje, novamente um testemunho de Paulo e Silas. Não te faças mal, nós estamos aqui. Eu estou aqui. Por mais que as coisas estejam difíceis para você. Não sei se você está enfrentando uma enfermidade, um desemprego, problema na escola, talvez de aprendizado, problema no namoro, não sei. O que eu sei é que na cela dos nossos problemas, flagelados e amarrados, nós precisamos continuar louvando a Deus. Nós não podemos parar de clamar o nome do Altíssimo, porque por Jesus, com Jesus e em Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Quando aquele carcereiro falou para os dois assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Deixa a gente fugir? Me dá dinheiro. Deixa a gente dormir na sua cama. Me arruma um cavalo. Não. Eles foram ao essencial. O essencial é a fé. A fé em Jesus. Gente, esta foi
uma das pregações mais bonitas de Paulo e Silas, porque eles pregaram com o próprio corpo. Uma roupa rasgada pelas varadas, as costas machucadas, com frio, com fome, com sede, e eles ainda falaram de fé em Jesus. Roupa, a gente troca. Os machucados serão curados. Sede, a gente bebe. Frio, a gente agasalha. Mas fé, a gente não perde. Quem perde dinheiro, perde uma coisa importante. Quem perde um amigo, perde mais. Mas quem perder a fé, perderá tudo. Tudo é possível àquele que crê. Não perca a sua fé. Não se afaste da igreja. Procure a força da palavra. Paulo e Silas encontraram força na palavra de Deus. E Paulo vai dizer várias vezes, a palavra que eu prego não é minha, é a palavra de Jesus. É uma palavra que liberta, que cura, que salva. Gente, Paulo e Silas, está aqui, é de carne igual eu e você. Se eles suportaram tudo isso, é porque eles serviam a um Deus que é o nosso Deus. E se eles se tornaram vitoriosos, gente, 2000 anos depois, nós sabemos quem é Paulo e Silas. A Bíblia coloca o nome de 2 tipos de pessoas. Os melhores e os piores. A média, ninguém tem nome na Bíblia. Havia um cego, um paralítico. Quando fala nome, ou porque é bom mesmo, ou porque o negócio está feio. Quando você pergunta, o discípulo que traiu Cristo, todo mundo sabe, Judas Iscariotes. Quem lavou as mãos e não quis salvar o Senhor? Pilatos. Esses nomes foram guardados. No livro da vida, nós temos também 2 nomes, Paulo e Silas. Um dia, eu quero que o meu nome esteja lá, Christian. Eu quero que o seu nome esteja lá. Porque você suportou as maiores dores. Você enfrentou, de cabeça erguida, os maiores desafios por causa de Jesus. E assim como Paulo e Silas se tornaram vitoriosos pela fé, esta será também a nossa vitória. A vitória que vem pela fé. Quando as coisas pesarem para você, quando a sua cruz machucar os teus ombros, quando a lágrima correr no teu rosto, vá até a Bíblia e você encontrará com Paulo e Silas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E com certeza a sua fé se fortificará vendo o testemunho desses 2 homens de Deus. Um forte abraço e que Paulo e Silas nos ajudem a caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Gratidão a Deus por mais este momento em que passaremos juntos. Estou feliz por estar agora com você e por saber que você também está agora comigo. Estou usando a estola, esta veste sacerdotal que nós recebemos no dia da nossa ordenação. E lembra o poder do sacerdote de administrar os sacramentos, entre eles a celebração eucarística, a Santa Missa. E é também com esta que eu atendo as confissões neste tempo da Quaresma. E por que eu estou com esta veste? Porque o tema desta quinta-feira
da terceira semana da Quaresma é a Eucaristia. E tenho aqui também o cálice, que simboliza a Eucaristia, e que eu não vou dizer agora, mas daqui a pouquinho eu vou te mostrar, porque não é mais apenas um cálice, mas ele tem muito a ver com a minha vida de padre. O tema de hoje, grandeza da dádiva que Jesus Cristo nos fez na Santíssima Eucaristia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, nós lemos: em todas as coisas fostes enriquecidos nele. Jesus nos enriquece a cada momento, a cada instante, principalmente na celebração da missa. Permita-me ler aqui o sumário que nos coloca Santo Afonso de Ligório. É tão grande a dádiva que Jesus Cristo nos fez na Santíssima Eucaristia, que apesar de ser poderosíssimo, sapientíssimo, riquíssimo, não pôde nem... Meu Deus do céu! É tão grande a dádiva que Jesus Cristo nos fez na Santíssima Eucaristia, que apesar de ser poderosíssimo, sapientíssimo e riquíssimo, não pode, nem sabe, nem tem para dar-nos outra mais excelente. Como é, pois, possível que os homens, tão sensíveis a qualquer delicadeza, fiquem insensíveis a tão grande dom e paguem o seu benfeitor com ingratidão? Se nós também fomos no passado tão ingratos, peçamos de todo o coração que Jesus nos perdoe. Então, mais uma vez, nós temos a graça de refletir sobre a Sagrada Eucaristia, a presença real de Jesus na igreja, no Santíssimo Sacramento do altar, na hóstia consagrada. E nesta introdução, Santo Afonso nos fala que Deus, na sua infinita bondade, não tem nada superior a nos dar do que sua presença na Eucaristia. Santo Agostinho, ele nos ensina, atenção, Deus é poderosíssimo, ou seja, ele pode tudo. Deus é sapientíssimo, ou seja, ele sabe tudo. Deus é riquíssimo, ou seja, seus tesouros são inesgotáveis. E Santo Agostinho faz a seguinte reflexão: Deus é poderosíssimo, e se quisesse, poderia, a um só sinal seu, criar 1000 mundos, cada qual mais belo. Contudo, apesar de ser todo-poderoso, não nos pôde oferecer outro dom mais precioso do que este. Está falando da Eucaristia. Ele continua: Deus é sapientíssimo, e a sua sabedoria não tem limites. Salmo 145, versículo 5, fala sobre isso. Mas com toda a sua sabedoria, não sabe achar um dom mais excelente que a Santíssima Eucaristia. Ou seja, na sabedoria de Deus, não há nada maior e melhor do que a Eucaristia. E Santo Agostinho continua: Deus, afinal, é riquíssimo, e os seus tesouros são inesgotáveis. Todavia, com toda a sua riqueza, não tem joia mais preciosa ou mais estimável
do que esta para nos presentear. Então Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, o melhor Ele nos ofereceu, que é a Eucaristia. Ah, meus irmãos, se todos os católicos acreditassem piamente na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, não haveria igreja que comportaria os fiéis nas missas dominicais e, quiçá, nas missas semanais. Quantos são os católicos que desconhecem isso e por isso dizem: eu sou católico não praticante, ou o tal do católico do IBGE, que de católico mesmo não tem nada. Desconhecemos a riqueza infinita da Eucaristia. E aqui se coloca uma pergunta: e a razão qual é? Qual é a razão de Deus não poder, mesmo com tudo aquilo, os atributos divinos, por que o melhor de Deus é a Eucaristia? E a razão é óbvia. Santo Afonso nos explica. Na Santíssima Eucaristia, Jesus Cristo nos dá não somente a sua humanidade, senão também a sua divindade. Então, quando nós vamos à missa, e nós recebemos a hóstia consagrada, nós estamos recebendo Deus. Deus está ali. Deus é a Eucaristia. Será que todo católico entende isso? Pessoas que hoje são católicas, amanhã estão em outra igreja. Pasmem, pasmem. Ministros da Sagrada Comunhão, que já levaram Jesus para os doentes, já fizeram adoração ao Santíssimo, comungaram N vezes, hoje passaram para outra igreja. Vocês não entenderam nada? Não viveram nada? Será que aquilo ali foi só um teatro? Não entenderam, não adoraram a Eucaristia? Jesus vivo ali, dando-nos não somente a sua humanidade, mas a sua divindade. Se o Redentor nos não tivesse feito espontaneamente este donativo, quem é que ele ousaria pedir? Verdade. Mas quem teria coragem de chegar perto de Jesus e dizer para ele assim: Senhor, se quereis fazer-nos conhecer o vosso amor, escondei-vos sobre as aparências do pão e vinho e consenti que vos domemos como nosso alimento. Quem teria coragem de falar isso com Jesus? Senhor, mostra o teu amor por nós, se esconda no pedacinho de pão, se esconda num pingo de vinho. Seja Eucaristia para nós, nós queremos comer o teu corpo, beber o teu sangue. Gente, ninguém pediria isso a Jesus. Por mais que a pessoa tivesse uma ideia mirabolante, ninguém teria essa ideia. E se tivesse, ninguém ousaria pedir. E Jesus ofereceu isso espontaneamente. Foi ideia dele, foi desejo do seu sagrado coração. Como já refletimos na quinta passada. Que beleza, né, gente? Eu fico pensando, eu como padre, não existe padre sem Eucaristia, mas não existe Eucaristia sem padre, por isso precisamos rezar muito pelos nossos sacerdotes, o homem do altar, o homem destinado a ser ali o mediador entre Deus e os homens, trazendo Deus para os homens, levando os homens para Deus. Quão nobre é a missão da pregação? Claro, nós temos hoje na igreja vários pregadores, vários leigos que anunciam a palavra, mas o sacerdote, ele é o ministro da palavra por excelência, participando do munus episcopal.
cada padre ligado ao seu bispo e que tem o munus de ensinar, de corrigir, de dirigir, de formar. Isso é muito lindo. Você ser boca de Deus para o povo, você ler e interpretar as Escrituras. As pessoas têm grande facilidade para falarem mal dos padres. Essas pessoas deveriam rezar mais pelos padres. Papa João Paulo II disse algo parecido. Teríamos mais padres santos se os fiéis, ao invés de falarem mal, rezassem pelo sacerdote. Precisamos rezar mais. Reze pelo seu padre. Coloque aí nos comentários agora qual é a paróquia que você frequenta, qual é a igreja que você vai à missa e qual é o nome do padre. Reze agora por esse sacerdote, coloque aí a sua cidade, o seu estado, a paróquia e o nome do padre. E aqui, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Quais os padres que você acompanha pelas mídias católicas? Pela TV, pela internet, no celular? Coloque aí o nome dos padres. Ó, qual que é o nome? Coloca o nome dos padres aí. Tantos sacerdotes, não é? Padre Reginaldo Manzotti, Padre Marcelo Rossi, tantos sacerdotes da Canção Nova, tantos padres evangelizadores da TV Evangelizar, das outras redes católicas de comunicação. Precisamos orar por esses sacerdotes que têm uma missão específica, um dom tão bonito, não é? De estar nos meios de comunicação católica. Precisamos rezar pelo sacerdote. Não há Eucaristia sem padre e não há padre sem Eucaristia. Jesus quis estar no meio de nós, na Sagrada Eucaristia, através das mãos do sacerdote. Eu falava há pouco do simbolismo deste cálice na minha vida. Por que esse cálice é tão especial para mim? Porque foi o cálice da minha ordenação. Foi a minha prima, a Eneida, junto com a sua família, que me presenteou com esse sagrado cálice, e que na minha ordenação, dia 27 de agosto de 2005, eu recebi das mãos de Dom José Belvino. E presidi a Santa Missa com esse mesmo cálice, a primeira missa da minha vida, no dia 28 de agosto de 2005. Eu fui ordenado num sábado e a primeira missa foi no domingo pela manhã. Ou seja, é a minha história presente naquele cálice. E todas as vezes que eu presido a Eucaristia, eu me dou a Jesus, eu me entrego à igreja quando eu digo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Então o sacerdote, assim como você, é chamado não só a presidir a Eucaristia, a celebrar a Eucaristia, mas a se tornar a Eucaristia. E é isso que eu tento fazer como padre. Corpo entregue, sangue derramado por Jesus. Por Jesus. Não há nada mais sagrado que a Sagrada Comunhão. Olha que bonito, a Eucaristia tem o nome de comunhão, né? Comum, união. Quando eu recebo, quando eu comungo, o meu coração se torna sacrário de Jesus. Isso é lindo. Meu coração se torna sacrário de Jesus. Ninguém teria a ousadia de pedir que Jesus se desse a nós na forma do pão e do vinho. Mas o que nunca poderiam imaginar os homens, concebeu e cumpriu
o grande amor de Jesus Cristo. Ó prodígio de amor! Ó prodígio de amor! É graça, gente, não tem explicação. É graça. Santa Maria Madalena de Pazzi, ela vai dizer que depois da comunhão, a alma dela repetia como Jesus do alto da cruz, e nós podemos também repetir isso: tudo está consumado. Visto que o meu Deus se deu a mim mesmo nesta comunhão, ele fez um último esforço de seu amor para comigo e não tem mais nada para me dar. As graças que nós pedimos, trabalho, saúde, tantas graças que nós apresentamos a Deus, a união da família, restauração de casamento, tudo isso é menor do que a maior graça. Qual é a maior das graças? Jesus dá-se a nós na Eucaristia. E olha o que vai dizer Santa Maria Madalena de Pazzi: visto que o meu Deus se deu a mim mesmo em comunhão, quer dizer, a comunhão é Jesus, não é o símbolo, não é um biscoitinho bento, não é um pãozinho abençoado, é presença real de Jesus. Jesus está ali. Depois pesquisem o milagre eucarístico de Lanciano, escreve Lanciano. Leia, pesquise. É o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor. Se ele se dá a nós na comunhão, ele fez um último esforço de seu amor para comigo e não tem nada mais para me dar. É claro que Jesus não tem nada mais para me dar. Ele se dá a mim. Quando Jesus se dá todo a mim, ele pode me dar mais o quê? O que nós não podemos ter com a Sagrada Comunhão é a ingratidão. E quantas pessoas são ingratas por não frequentarem as missas, por não clamarem o perdão do alto, não adorarem a Jesus Eucarístico. Pasmem, gente. Há pessoas até da igreja que falam que a adoração do Santíssimo não é necessário. Para que ficar adorando o Santíssimo Sacramento? Quer dizer, o que falta aí? Falta a concepção da presença real. Na cabeça de muita gente, a Eucaristia é para ser comida. Come, 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 encher o bucho e vai embora. Quando nós reconhecemos que ali está Jesus, nós nos alimentamos dele, porque Jesus disse: tomai e comei. Então nós nos alimentamos, manducare, mastigar, mas porque ele ali está, nós podemos adorar. A Eucaristia foi dada a nós como alimento, mas se é presença real e se Jesus está ali, nós podemos adorá-lo. Como tantos santos, tantos místicos tiveram a visão de, durante a adoração ao Santíssimo Sacramento, os anjos ali de joelhos, os santos de joelhos, quer dizer, o céu dobra os joelhos perante a Eucaristia. É presença real. Procure uma igreja hoje e faça um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Se você não puder ir, há inúmeros casos que impedem a pessoa de ir à igreja. Faça no seu coração um momento de adoração a Jesus vivo nos sacrários das igrejas de toda a terra. Imagine aí perto da sua casa qual é a igreja, como é o sacrário, e em espírito se coloque em adoração. Amém? Esse é o nosso PCE de hoje, ponto concreto de esforço.
o momento de adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. Assim como fizeram os pastorzinhos de Fátima, que foram impedidos de ir à igreja, de ir à missa, mas o anjo lhes levou à comunhão. Então, quando nós rezamos com fé, quando nós adoramos Jesus com fé, a sua igreja se torna, a sua casa se torna uma igreja e o seu coração um sacrário. Vamos rezar? Feche os olhos. Ó meu Jesus, o que é que vos levou a dar-vos inteiramente para nosso sustento? E depois deste dom, que mais vos resta para nos obrigar a amar-vos? Iluminai-nos, Senhor, e fazei-nos conhecer qual foi esse excesso de amor que vos levou a transformar-vos em alimento para vos unirdes a nós, pobres pecadores. Mas se vos dais inteiramente a nós, justo é que inteiramente nos demos a vós. Ó meu Redentor, como é que pude ofender-vos, a vós que me haveis amado tanto, e que não pudestes fazer mais para ganhar o meu amor? Por mim vos fizestes homem, por mim morrestes, e vos fizestes meu alimento. Dizei-me, que vos resta ainda fazer? Que vos resta ainda fazer, Senhor? Amo-vos, bondade infinita. Amo-vos, amor infinito. Jesus, meu Deus, amo-vos sobre todas as coisas. Senhor, entrai frequentes vezes na minha alma. Inflama-me inteiramente no vosso santo amor e fazei com que tudo esqueça para só pensar em vós e não amar senão a vós. Maria Santíssima, rogai por mim, com vossa intercessão, tornai-me digno de receber muitas vezes o vosso Filho sacramentado. Que assim seja. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que a presença de Jesus na Eucaristia nos dê ânimo, perseverança e resiliência para cumprirmos nesta vida a missão que temos nela. E terminada aqui a nossa caminhada terrestre, que o Senhor nos guarde para a vida eterna. É isso que nós ouvimos em toda missa que participamos. Jesus está vivo e ressuscitado no Santíssimo Sacramento do altar. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus permaneça ao nosso lado e que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto maternal. Obrigado por você estar comigo em mais uma meditação.
deixe o seu like, deixe o seu joinha. Isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreva no Luz e Vida se você ainda não está inscrito. Toque no sininho para que você seja notificado dos novos vídeos. E compartilhe este vídeo, gente. Vamos evangelizar também pelas mídias, pela internet. Envie este link para os seus contatos, seus amigos, para a sua família. Vamos. Quando você decide mudar de vida e começa a seguir Jesus, o povo fala de você. Ah lá quem está aí na missa da família. Já fez tudo na vida, que fica lá batendo peito em igreja. É um safado, é uma piriguete. Se você se converteu, meu filho, é Jesus que importa. É Ele que sabe da sua vida. Jesus foi chamar os seus discípulos. Tinha um ladrão. O ladrão chamava Mateus. Ele era cobrador de impostos. E todo cobrador de impostos era ladrão. Ladrão, safado, desonesto. Pegava dinheiro para o império, pegava dinheiro para ele. Aí Jesus passando, todo mundo. Naquela época era assim, quando você não gostava de alguém, você cuspia no chão. Aí o judeu, todo mundo cuspia no chão. Aí ele falou, mas gente, que cuspição que é essa aqui? Aí quando Jesus olhou, estava lá na banca Mateus, humilhado, cabeça baixa. Quer dizer, eu não vou olhar para Jesus, um homem santo, um filho de Deus. Jesus largou todos, chegou perto de Mateus, levantou o queixo de Mateus para ele olhar para ele e falou com ele assim, ó, segue-me. E Jesus saiu. Mateus levantou, jogou o dinheiro no chão, chutou a sua banca de impostos, tirou a sua roupa de cobrador e passou a seguir Jesus. E um dos evangelhos mais bonitos foi Mateus que escreveu. Era um ladrão, um safado, um corrupto. Quando ele se encontra com Cristo, ele larga a vida antiga e passa a ter uma vida nova. Saulo para mim é um dos piores. Espada do lado, muito culto, odiava os cristãos, descobriu onde os cristãos estavam reunidos, ele cercava o templo, entrava no templo, matava homem, matava mulher, a mulher com o nenê no colo. Saulo, eu estou grávida, eu estou com o neném aqui. Você é cristã? Sou. Eu vou te poupar o sofrimento, eu mato o neném primeiro para te matar depois, para você ver que eu matei. Matava o neném e matava a mulher. Gente, que cara que é esse? Um dia sobe no cavalo, todo imponente, capa para trás. Vamos agora para Tarso. Lá tem cristão. E ele vai para matar os cristãos. Brilha uma luz, ele cai do cavalo e ele escuta assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer, quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Entre na cidade, e um homem com o nome Ananias vai te procurar. Ele vai te dizer tudo o que você deverá sofrer pelo meu nome. A partir da hora que as escamas caem dos olhos de Saulo, ele passa a ser Paulo e passa a pregar a palavra de Deus. Mas vocês acham que os cristãos acreditaram? Quando Saulo chegava num lugar, meu filho, a porta que passava 5, passava 20. Corre que é ele. Teu passado te condena, Saulo. E Saulo falava, gente, eu mudei de vida. Eu sou agora um pregador. É ruim, hein? É ruim, hein? Pregador? Está pregando, é fogo em nós. Sai. Ele custou a conquistar o seu nome, porque o passado de Saulo o acompanhava. Vou ficar só nesses 3. Maria Madalena, ao discípulo de Jesus, Mateus. Quem que está pregando a palavra de Jesus? Saulo, esse converteu. Não é assim que a pessoa fala? A pessoa não acredita que você está conta de mudar de vida. A pessoa não acredita, talvez a sua família não acredite mais em você. Duvido que você dá conta de parar de beber. Duvido. Duvido que você dá conta de parar de usar droga. Duvido que você dá conta de parar de acessar site pornô. Duvido que você dá conta de parar. Deus olha para você e diz: segue-me, porque eu acredito em você. Eu
acredito em você, como eu acreditei em Maria Madalena a primeira vez que eu a vi. Acredito em você, como eu acreditei em Levi a primeira vez que eu o vi. Acredito em você, como eu acreditei em Paulo na primeira vez que eu o vi. E olhe, quando eu vi Madalena, quando eu vi Mateus, e quando eu vi Saulo, não era pau que se cheira, não. É assim que a gente fala em Minas. Fulano então não é pau que se cheira, não é assim? Não era, não. Mas se converteram, encontraram o Senhor e mudaram de vida. Esse passo a mais é dado a você hoje. Meus irmãos, eu digo para você que me ouve, cada um, imagina que você está sozinho com o padre aqui. Você quer ser feliz? Pare de fazer aquilo que é errado e passe a fazer aquilo que é certo. Pare de seguir os caminhos que não são caminhos de Deus. Volta para o Senhor, abandona tudo aquilo que é mundano. Você não precisa de site pornográfico para ser feliz. Você não precisa de sex shop para ser uma pessoa realizada. Você não precisa de filme pornô em celular, porque hoje eu vou te contar, tem aqueles grupos de WhatsApp, WhatsApp, tá bom, mas cuidado no grupo que você está. Se o grupo começa a levar as coisas para o outro lado, se você é de Deus, entre em grupos cristãos, entre em grupos católicos, não fique nessa mexida e nessa lavagem que multicelular virou, não. O órgão genital é a causa de toda piada, eles gostam. Pessoa pornográfica gosta de falar só de coisa pornográfica. Então todo caso, toda figura, toda ilustração, sempre é uma coisa imoral. Isso tudo vai entrando no seu celular. Não, mas eu não leio, mas eu não vejo, eu não gosto. Por que você está no grupo? O que isso chega? No meu celular não chega. Meu celular, você pode fuçar no meu celular de ontem, hoje e sempre. Nunca teve coisas pornográficas, porque nós decidimos servir a Deus. Nós decidimos ter um caminho. Eu, pelo menos, decidi tentar levar uma vida certa com aquilo que Deus me propõe. E você pode decidir o mesmo. Você está numa roda de amigos, lá no bar, no futebol, na universidade. Começou coisa suja. Sai. Não fala nada, em silêncio, sai, vai estudar, vai tomar um lanche, vai no banheiro, vai fazer o que você quiser, mas não se deixe misturar, porque hoje em dia, meus irmãos, acontece o que aconteceu com o filho pródigo. Ele foi cuidar dos porcos. O mundo de hoje, você olha, você não sabe quem é gente, quem é porco, está tudo no meio de uma lavagem tão grande, e Deus não sabe quem é filho e quem é porco. Porque tem gente fazendo coisas muito piores do que animal. Um dia uma mulher me falou: padre, meu marido é igual animal. Olha o que ele está fazendo. Eu falei: minha filha, não fale dos animais não. Que animal que faz isso? Seu marido tem uma promiscuidade feia mesmo. Ele tem que converter, tem que abrir o coração ao Senhor. E eu quero encerrar, meus irmãos. Se eu pudesse, falava muito outras coisas para vocês, mas para quem sabe ler, um pingo é letra. Quero ler para você a segunda leitura da missa desse final de semana, que fala sobre a sacralidade do nosso corpo. Quando eu me converto a Cristo, eu me converto todo. Eu converto a minha mente, eu converto o meu coração, eu converto as minhas conversas, eu converto o meu corpo. O meu corpo é uma obra de Deus. E antes que fale o contrário, quem falou que sexo é ruim? Sexo é uma bênção. Foi Deus que fez o sexo. Ou não foi? Foi Deus que fez o sexo. Relação sexual, o prazer naquele ato que é unitivo, que é procriativo, que é coisa de Deus. Agora, o jeito que o mundo está tratando o sexo, não vem de Deus não. Isso é coisa diabólica. Casais que trocam de parceiro, um homem e 2 mulheres, uma mulher e 9 caras, 8 caras, 4 mulheres, 9, eu nem sei o que está acontecendo por aí. Mas tem coisa que até o diabo duvida. Eu recebi uma ilustração um dia desse, não, há tempos atrás. Eu fui bobo porque eu deletei o negócio, tive que ter mandado imprimir. Eu achei bobo, mas era uma coisa interessante para mostrar. Teve uma reunião dos capetas no inferno,
Beelzebula no trono, aquela capetada toda. Aí o diabo falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Vai lá para cima tentar o povo. Aí os caras falaram: nós estamos com medo. Nós estamos com medo. O povo está demais. O senhor não imagina o que o povo está fazendo. Aí em cima tem o povo e tem umas mulheres assim: eu quero abortar, eu quero abortar. Aí tem o outro lá: essa família acabou, não sei o quê. E aquela... Aí o diabo falou: vamos ficar por aqui até as coisas acalmar lá em cima. Até o diabo fugiu, está no inferno, escondeu. O diabo está com medo da maldade do povo. Gente, fala a verdade para mim. A gente não está com medo da maldade das pessoas? Você não abre porta mais. A gente não sai com tranquilidade mais. Eu não saio muito. Eu frequento muito família, casa. Mas sair assim, ninguém quase... A gente não tem sossego. Você para um carro no lugar, você não sabe se quando voltar, se o carro está lá. Você sai do lugar, vê uma pessoa atrás de você, você não sabe se vai te matar, se vai te roubar, se vai te bater, o que vai te fazer. Então a gente tem medo de sair. Você liga jornal... Matou, estuprou, violentou, suicidou, é só isso, assassinou. Você fala: gente, mas que mundo que nós estamos? E as pessoas não veem os sinais também não. Um calor que nunca se viu. A chuva não vem. E o povo está com a água, ó. Está difícil. Nem consciência ecológica as pessoas têm. Tem uns que é tapado mesmo, vamos desculpar a palavra. Está a televisão falando, rádio falando, panfleto falando, não tem problema. E quando tiver água para lavar o meu carro, eu estou lavando mesmo, eu que estou pagando. Eu estou pagando. O problema não é dinheiro, meu filho. Não é dinheiro. O problema é que você vai ter dinheiro, mas não vai ter água. Tem país lá na África, o pessoal tem dinheiro, mas não tem comida para comprar não. Esse aqui é tanto de papel. Você fala: para que esse tanto de papel na minha mão? Não tem com que gastar. Gente, vamos vigiar a nossa vida. Vamos ter uma consciência, aquilo que o Papa falou muito, teologia ecológica. Eu não tenho que viver, eu tenho que conviver e respeitar a natureza, a mãe natureza. São Francisco de Assis é o protetor da teologia ecológica, né? Irmã Lua, Irmão Sol, irmãos peixes, ele se interagiu com a natureza. Hoje em dia, meu filho, a pessoa está acabando com tudo, está complicado. Mas se os outros não façam, que nós façamos. Se os outros não preocupam, que nós nos preocupemos. E que nós tomemos a rédea da nossa história. Façamos a diferença num mundo cada vez mais cinza. A começar do modo como nós lidamos com a gente mesmo. Isso é muito importante. O modo como eu me trato determina o modo como eu trato o outro. Impressionante como que o povo é sem educação. Não vou falar de coisa de igreja não. Geralmente eu entro em elevador. Aí eu acostumei, eu entro e falo assim: boa tarde. Tem que tanta gente. Boa tarde. Esse fica assim, ó. Quase que eu falo: alô, boa tarde. Agora que não, que o pessoal me conhece, né? Quando entra, boa tarde, boa tarde. Tem que ter, gente, no elevador placa. Isso para mim é o cúmulo do absurdo. Favor não conversar no celular dentro do elevador. Tem gente que entra no elevador, aquele cubículo, todo mundo com calor, aí fica o sem... Oi, o quê? Não está pegando? Oi! Não está pegando não. Peraí, licença. Ah, eu não estou... Gente, que falta de educação. Falta de educação. Você está na fila, aí tem uma fila. Você vê muito em aeroporto, povo sem educação. Está a fila. A gente está na fila, e tem uns sentados aqui, ó, conversando, tomando suco, falando mal da vida dos outros. Aí fala: senhores passageiros, eles levantam, vão lá para frente, faz assim daqui, ó. Quem vai falar alguma coisa? A coisa começa, não é grande não, são nesses sinais pequenos
que você vê que o ser humano se transformou em individualista. Eu não me preocupo com o outro, eu não me preocupo com a mulher grávida, com o idoso, com o que estava na frente, com o que tem uma senha. Não, o negócio sou eu. Se eu estou bem, o resto que se dane. Se eu estou bem, você não precisa estar bem. O cristão é diferente. Para que eu esteja bem, quem está do meu lado precisa estar bem também. Mas cuide de você antes de querer cuidar dos outros. Vou ler a segunda leitura e não vou nem explicar, porque dispensa explicação. Primeira carta aos Coríntios 6, 13 e seguintes. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade. O seu corpo, o meu corpo, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, essa pergunta é para todos, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Você vê na televisão, mulher fruta, aquelas mulheres enormes, aí um seio de fora, bumbum aparecendo, em certos lugares, homens sem roupa, aquela coisa, aquela confusão que está o mundo. Porventura, hoje em dia eu não sei como que está o mundo. A mulher começou a fazer sucesso, ela vai para Playboy e fica pelada. Ah, pá, tudo que é bonito é para se mostrar. É para o diabo é assim que funciona. Mas para Deus, tudo que é bonito é para se consagrar. Para Deus você consagra, o diabo você mostra. Eu queria pegar uma, claro que não vou fazer isso, mas aquela revista, essas revistas de mulher nua, e achar o endereço da Dada, né? Vamos falar Dada, da mulher Dada, e mandar para ela esse versículo aqui. Também não tem fé. Quando chega lá, meu filho, Deus, Jesus, igreja, você vai empurrar lá há muito tempo. Moral, mas é para perguntar, porventura, filha, você que está pelado aí, mostrando tudo, fazendo malabarismo, você ignora que o vosso corpo é um membro de Jesus Cristo? Ele te comprou pelo seu sacrifício na cruz, para você ficar aprontando essa lavagem que você está fazendo com o seu corpo? Quem adere ao Senhor, torne-se com Ele um só espírito. Então, se os outros fazem, que nós não façamos. Se os outros gostam, que nós não gostemos. Se os outros veem, que nós não vejamos. Quem adere a Cristo, torna-se com Ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Ó, perna para quem te quero. Fugir da imoralidade. Vou falar uma coisa que ele falou comigo. Dom José Belvino, era seminarista. Tomando café com ele aqui na casa dele, ele disse assim: na minha época era mais fácil ser seminarista. Por que, Dom José? Porque na porta da casa dele tinha uma banca de revista. Porque na minha época, revista pornô vinha dentro de uma sacola preta, escrito de vermelho assim: imprópria menor de 18 anos. Aí a pessoa chegava e pedia a revista. Ela vinha num pacote preto. Então a gente passava, a gente ia comprar jornal, a gente só via pacote preto. Hoje em dia você vai comprar jornal, nem aquele negócio. Antes tinha uma bolinha preta, né? Eles põem uma bolinha preta no seio, naqueles lugares lá. Que hoje em dia, meu filho, o negócio está tudo Você chega na banca, você está na banca, estão lá do seu lado vendo. Aqui é gostosa, ó, gostosa mesmo. Arruma um jornal, pode me dar uma dessa aí. Me dá uma dessa, não está gostosa semana passada. Está tudo normal. O pecado hoje ficou normal. E se você fala, não, eu não fiz essas coisas não, eu sou praticante, eu sou católico, isso aí não é contra, mas... Tá fanático, tá beata, hein? Tá na batida do padre. Né? Hoje, o certo é criticado. O errado é aplaudido. Só encerrando a leitura. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer... Olha para você ver isso aqui, ó. É São Paulo que está falando. Em geral,
qualquer pecado que uma pessoa venha cometer, fica fora do seu corpo. Mas o fornicador, o que é fornicador? É o tico-tico no fubá. Fornicador é o rapaz que sai de casa com a carteira cheia de camisinha. E diz ainda, é aplaudido pelos colegas: essa noite eu peguei 6. É um fornicador. A moça: nessa noite eu fiz sexo com 9. É fornicadora. Eu estou casado, eu estou pegando a secretária. Fornicador. Quando meu marido não está em casa, o jardineiro vem cá. Você sabe o que é? Fornicador. Fornicador é quem só pensa naquilo, quem só faz aquilo, quem só quer saber de sexo. Mas o fornicador, ele peca contra o próprio corpo. Aí vem a mulher, aí vem o homem fornicador. Você não tem nada com isso não, padre? Não tem nada com isso. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Aí São Paulo vai dizer: ou ignorais também que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que foi Deus que o deu a você. Olha a profundidade disso. Ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós, e que vos é dado por Deus. É Deus que te deu o seu corpo. E portanto, ignorais, acabar de ignorante. Isso que a leitura está falando. Ou ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados, e por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus também com o vosso corpo. Glorificai a Deus também com o vosso corpo. Glorificai a Deus com a vossa sexualidade. Glorificai a Deus com a sua genitalidade. Porque tudo que a gente tem é bonito. Tudo que a gente tem é bonito. O seio da mulher é bonito. O órgão reprodutor da mulher, o pênis, tudo isso é bonito. É obra de Deus. O ser humano nu é o ser humano mais bonito. Adão e Eva andavam nu. Eram lindos. Só que entrou o pecado. E quando o pecado entrou, o que eles fizeram em primeiro lugar? Tamparam o sexo. Adão tampou o pênis. A Eva tampou. Por que tampou? Porque não é bonito mais, ficou sujo, ficou imoral, É preciso voltar à graça original. É preciso voltar. Estava conversando com um amigo meu, ele mexe com essa área de medicina, de farmácia. Ele falou que como é difícil fazer exame médico. A hora que chega, fala assim: por favor, abaixa a cueca. Na hora fica vermelho, fica nervoso. Por favor, pode tirar a roupa toda e deita aqui na maca. A primeira vez que a mulher vai no ginecologista, a mulher quase morre. Por quê? Porque na nossa cabeça está que o órgão genital é sujo, é imoral. Então não posso mostrar. Eu não posso. Porque se mostra quando não pode. E quando deve, não se mostra. Gente, Deus fez o ser humano uma obra-prima. Ele fez o homem, ele fez a mulher e viu que era muito bom. Mas veio o diabo e estragou tudo. Transformou o amor em sexo, transformou a sexualidade em sujeira, transformou o genital em piada, e está aí por diante. Padre Léo fez uma pesquisa e ele falou que descobriu que o órgão sexual feminino, ele descobriu 121 palavras para falar da vagina da mulher. Tudo palavra, cada palavra, pessoal, eles gostam. E para o órgão genital do homem, 174 palavras que eles usam em piada, em boteca, em roda. Por que isso? Que o ser humano tem uma facilidade de sujar aquilo que Deus fez. Então, meu irmão, minha irmã, quando você se olhar no espelho, quando você estiver tomando banho, quando você estiver se enxugando, saiba que esse seu corpo é templo do Espírito Santo. Saiba que foi Deus que fez você, e você é muito bonito, você é muito bonita, mas não deixe o pecado estragar aquilo que Deus fez. Não deixe o pecado sujar aquilo que Deus fez. O nosso corpo não é
para a imoralidade. O nosso corpo também é para o Senhor. O casal, não tem nada mais bonito do que um casal. A relação sexual, o encontro dos dois no leito de amor. Ali a unidade acontece. Ali é que é gerado os filhos, maravilhoso. Mas o que nós estamos vendo por aí, isso não é obra de Deus não. Isso é obra do diabo mesmo. O diabo está estragando o ser humano através do nosso corpo. Então que você leia e releia essa leitura. E que você possa hoje nesta missa, nós vamos fazer isso com o Santíssimo Sacramento, começar uma vida nova. Se você é um prostituto, se você é uma prostituta, se você é um garoto de programa, se você é um drogado, não importa, isso é ontem. Hoje você pode começar uma vida nova. Hoje você pode voltar para o Senhor. Hoje você pode abandonar isso e se tornar para Deus alguém muito valioso, se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Depende só de você. Jesus não fechou os seus braços a Madalena. Jesus não fechou o seu olhar a Levi. Jesus não fechou a sua misericórdia a Saulo. Ele não vai fechar nem os seus braços, nem o seu coração e nem o seu olhar a você. Você recebeu de Deus um corpo maravilhoso. Use o seu corpo para glorificar a Deus. Use o seu corpo para que o mundo veja que você é obra das mãos do Criador. E quanto mais bonito você for, quanto mais malhado você for, quanto mais torneada você for, mais de Deus você deve ser, porque Deus caprichou com você, e você melhorou a obra que Deus fez. Seja de Deus. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus. E se a pregação do padre não conseguiu te convencer, se convença pela palavra. Leia na Escritura o que a Bíblia diz a respeito do seu corpo, a respeito do templo do Espírito Santo que todos nós somos. Que o Senhor nos consagre e que a nossa conversão passe também pelos nossos corpos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanhou neste DVD, neste CD no YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o teu coração e principalmente o seu corpo. Não cuide apenas do espírito, porque é de Deus também, mas santifique o teu corpo, consagre o teu corpo, e ao contrário do que o mundo diz, tudo que é bonito é para se mostrar, a palavra de Deus nos diz, tudo que é bonito é para se consagrar. Consagre a sua vida ao Senhor Jesus, que você pertence a Ele pelo seu batismo e pela sua morte no alto da cruz. Ao Senhor Jesus, nosso